Chegando na nossa última pauta aqui deste telecast, que é o triunfo do Bahia 1-0 no Botafogo com um golaço do Caulino, uma jogadaça de Eric Pulga, né? O Bahia vence mais uma vez, tá no G6, né? Vai terminar a rodada no G6. Aconteça o que acontecer aí nos jogos do domingo e também da segunda-feira. Ravel Pinheiro, o que dizer aí desse Bahia que não toma gol, que vence há 5 jogos seguidos? Voltamos de fato aí àquele Bahia top 3, né? Top 5 aí do futebol nacional. Não consegui ver o jogo, tá? Então conte a história dessa partida de Bahia 1, Botafogo 0, no reencontro, né, com o Renato Paiva, e o Bahia venceu aí o seu antigo treinador. Boa noite para você, Fábio. Boa noite para Alan, para toda a nossa audiência que já está aqui online conosco, ao vivo, e para quem vai consumir também esse conteúdo em podcast. Sempre gosto de deixar um salve para a galera, para o nosso público itinerante, público que não consome o nosso conteúdo ao vivo, seja pela correria ou porque está comemorando nesse momento o triunfo tricolor, né? Já que a gente fechou mais um jogo com a vitória importante, uma vitória significativa. Já reforço também o pedido aqui para quem está ao vivo que deixa o like para fortalecer nosso conteúdo. Fábio, Boa. antes de contar a história desse jogo, é importante a gente contextualizar que o Bahia conseguiu vencer a partida de hoje. E eu vou analisar brevemente aqui. Antes de entrar no ar, estava assistindo aqui o podcast, né, o telecast da vitória do Ceará, e refletindo, e fui até buscar informações para rememorar aqui também as coisas que a gente viveu nesses 2 últimos anos, porque a partida de hoje ela tinha um gosto especial, né? Todo torcedor do Bahia que foi à Fonte Nova hoje, ele estava, sobretudo, desejando que o Bahia vencesse essa partida para consolidar um caminho de retomada mesmo dos triunfos, dos resultados positivos, a manutenção, né, das vitórias que vem vindo, né? Quinto triunfo seguido do Bahia, mais uma vez pelo placar mínimo, evidenciando que esse time é competitivo, é aguerrido pra caramba. Quando a técnica não aparece tanto quanto poderia aparecer, uma vez que esse elenco também é muito qualificado tecnicamente, a raça aparece. Mas, independente disso, esse caminho que foi traçado, trilhado até aqui, é um caminho muitos capítulos à parte, né? E, como eu disse, né, um dos caminhos e um dos capítulos que a gente tem para evidenciar hoje, o torcedor que queria ver o triunfo, queria ver também Renato Paiva na Fonte Nova. Um treinador que foi selecionado pelo Grupo City para começar esse trabalho de transformação do Bahia, que começa ali pela votação no dia 3 de dezembro de 2022, mas que em termos práticos mesmo, você tem a temporada de 2023, né, para iniciar o trabalho, enfim, as contratações que foram começando ali no final do ano para a temporada de 2023, e muita expectativa pelo treinador português, que já vinha de um histórico de trabalho nos times de base do Benfica, enfim, tinha também tido a oportunidade de treinar o time principal português, e a gente tinha muita expectativa também em cima do know-how, né, que o Grupo City traria, não só do dinheiro, o dinheiro é muito importante, mas o know-how que o Grupo City traria em termos de tecnologia, metodologia e, sobretudo, pessoas também, né? Então, o nome de Renato Paiva, ele era envolto de muita expectativa, né? Mas o treinador acabou não fazendo um trabalho muito bom no Bahia. Na verdade, ele fez um trabalho muito ruim no Bahia, e ainda bem que o Grupo City conseguiu recalcular a rota e demiti-lo antes de um fracasso que foi evitado pelo trabalho do treinador que até hoje está aqui, Rogério Ceni. Então esse embate era muito esperado pelo torcedor do Bahia. E por que era esperado? Porque o Bahia não era competitivo com o Renato Paiva. Na verdade, o Bahia era um bando, uma bagunça. E contra esse mesmo adversário que o Bahia enfrentou hoje, sob o comando do treinador português, em 2023 o Bahia perdeu 2 vezes. Perdeu por 2-1 na Fonte Nova, tendo jogado absolutamente nada. Tinha conseguido até empatar o jogo com um gol de Jacaré, um gol bem fortuito, a bem da verdade. Depois toma o segundo gol. E no Rio de Janeiro foi amplamente dominado, perdendo pelo placar de 3-0. Então, esse capítulo à parte que eu estou fazendo questão de começar hoje aqui, por essa análise, Fábio, era um capítulo especial, um ingrediente especial nesse jogo de hoje. Porque quando o nome dele foi citado no telão, na hora de anunciar a escalação da torcida visitante, o torcedor do Bahia vaiou.
e vaiou porque as lembranças são as piores possíveis. Mas ainda bem que a gente se livrou de um treinador do calibre de Renato Paiva e pôde ter hoje, sob o comando do Bahia, um treinador do calibre de Rogério Ceni, que com todos os seus defeitos, com o tempo de maturação do trabalho que ele precisou ter, hoje em dia o trabalho que ele vem fazendo é digno assim de muitos aplausos, tá? O Bahia, que como eu disse, hoje tecnicamente até faltou um pouquinho, mas assim não faltou garra, não faltou competitividade. Ele é fruto desse trabalho longevo, duradouro e bastante meritocrático de Rogério Ceni, que faz esse time competir até o final, que faz o time ser mobilizado o tempo inteiro na partida e que faz o time vencer a equipe de Renato Paiva. E quis o destino ainda que o Bahia vencesse através de um gol de um jogador desejado pelo treinador português para compor o elenco do seu atual time, mas não é tão fácil tirar jogadores do Bahia hoje em dia. Então, começa essa minha análise aqui, dizendo que o Bahia vem conseguindo dar largos passos a um crescimento que eu acho que vai fazer ainda o torcedor do Bahia sorrir muito mais. Mas hoje, esse sorriso tem um gosto especial, Fábio. Muito bem, né? Importante triunfo aí do Bahia contra Renato Paiva. O nosso internato aqui, o nome do perfil dele é o Gordo Sabe Tudo. Ele fala que Renato Paiva é muito fraco. Botafogo só assustou nos cruzamentos e quando o Bahia deu contra-ataque desnecessário. E o Igor Santos. Concordo com a análise, viu? Porque eu ia deixar para falar isso no jogo, mas já que o nosso amigo, que sempre interage comigo também no Twitter, um abraço para você, meu irmão, citou, eu já vou dar um plá sobre isso rapidinho, Fábio. Assim, eu tenho a impressão de que esse Botafogo tem um potencial retido, graças ao trabalho limitado do Renato Paiva, que é um negócio assim que para mim chama atenção. Num paralelo diferente aqui, mas que também chama atenção, o trabalho de Pepa no esporte era muito ruim, e eu tenho a impressão de que o time rubro-negro, independente de se vai ficar ou não na Série A, é uma outra discussão, vai crescer a partir da demissão do treinador português agora. Eu tenho a impressão de que com o Botafogo é a mesma coisa, porque quando ele lançou Cuiabano na segunda linha, quando ele lançou Matheus Ponte na segunda linha, são laterais de origem, né? Empilhando jogadores no terço final do campo, jogando bola na área de maneira completamente aleatória, me deu a impressão, me deu, aliás, a convicção de que esse Botafogo é um time subaproveitado por um treinador que tem uma pobreza de ideias muito grande, que deixa o seu time espaçado e que padece para poder jogar o seu melhor futebol. Quando o Botafogo se der conta disso e demitir Renato Paiva, que eu acho que isso vai acontecer ao longo da temporada, aí a tendência é que o time carioca passe a jogar melhor, porque em termos de elenco, o Botafogo tem boas peças. O Botafogo que fora de casa, né? Não marcou nenhum gol ainda com o Renato Paiva. Quando fez gol, foi jogando como mandante. Bom, vamos falar do jogo, Rafael Pinheiro, né? Hoje tivemos aí o Bahia com o Lúcio, né, no time titular, né? Acho que é um ponto aí para você falar também, se foi a melhor escolha. E o Cauli, digamos assim, voltando ao time titular, né? Porque nos jogos mais recentes ele estava mais ali entrando nos times mais alternativos, né? E aí o Ademir ficou no banco no jogo de hoje. E não tivemos três atacantes, né? Tivemos ali um meio de campo mais preenchido. Quando você viu a escalação, você gostou? Eu gostei, Fábio, embora o jogo, no seu decorrer, tenha demonstrado que o Bahia, em alguns momentos, sentiu falta dessa velocidade pelo corredor, né? Que Ademir costumeiramente traz, que Cauli traz um outro perfil de jogo. Em alguns momentos, pelo campo está muito pesado. Fiquei com a impressão de que os escapes pelos corredores poderiam ser uma alternativa. Mas quando a escalação sai, ela tem um sentido de ser, né? Ela tem uma razão pela qual ela se estabeleceu. E a razão, fundamentalmente, é a entrada forçada de Eric como um lateral direito. Hoje o Bahia não tinha laterais direitos em sua composição, né? Arias lesionado já há algum tempo, só deve voltar dentro de 25 dias. Gilberto, infelizmente, a lesão dele ali no final do jogo contra o Paysandu foi mais séria do que se imaginava. Então, também é um jogador que pode ficar indisponível aí por mais alguns dias. Ainda não saiu uma avaliação oficial. Até ontem conversava com uma fonte ligada ao departamento médico do Bahia.
mas a gente não tem ainda informações claras sobre quanto tempo o Gilberto vai ficar indisponível, se preocupa para o jogo de quarta-feira, não sabemos. Mas o fato é que com a entrada de Eric jogando como lateral direito improvisado, embora ele tenha feito essa função no Atlético Paranaense, o Bahia se forçou a jogar hoje numa linha de 4 defensores. Isso, inclusive, fez com que o Bahia o tempo inteiro, Fábio, assim, praticamente não jogasse numa linha de 3, como costumeiramente ele se sente mais confortável para jogar, para propor o jogo. Talvez até explique a ausência de volume nesse jogo pelas pontas. O Bahia hoje forçou muito o jogo pelo meio. E a entrada de Cauli, ela é fundamentalmente para que o Bahia pudesse povoar mais o meio-campo e, com isso, sofresse menos com essa ausência de recomposição que um ponta naturalmente traz, né? O ponta ele vai tentar mais o jogo no terço final e, consequentemente, vai povoar menos o meio-campo. Já Cauli é um jogador que, embora faça aquele lado, é um jogador que busca mais o jogo por dentro, que tem menos amplitude, profundidade, que faz a construção mais do jogo pelo meio-campo. Então, quando a escalação saiu ali com Marcos Felipe, Eric, David Duarte, Mingo e Juba, na linha defensiva, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro fazendo o meio, com Cauli flutuando entre o meio e a ponta, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues, havia um sentido de a escalação ter sido essa escolhida por Rogério Ceni, justamente porque dessa maneira, até com a entrada do próprio centroavante uruguaio, Lúcio, o Bahia teria mais mobilidade e poder de recomposição diferente do que se teria, por exemplo, com o Ademir, que é um jogador mais de ataque a espaço, profundidade, e o William José, que é mais parado, né, um jogador que fica mais fixo no terço final do campo. Então, a escalação ela faz um sentido. A proposta de jogo fez com que o Bahia se tornasse um time mais estático do que a gente está acostumado a ver, Fábio. É um time que acabou tendo mais dificuldade de criar jogada, um time que acabou tendo dificuldade de atacar espaços em profundidade, que fez com que o jogo ficasse muito amarrado, mas não só por isso, tá? Hoje choveu muito em Salvador, na verdade, nas últimas 48 horas choveu em Salvador 70 milímetros, né? Um volume de chuva muito grande, que a cidade não está acostumada. Eu acho que até que o gramado da Fonte Nova respondeu bem a esse volume grande de chuva, mas o gramado ficou pesado. Então, ficou difícil de que o Bahia conseguisse aplicar o futebol que lhe é característico. Né? E talvez por isso, inclusive, o time tenha tentado infiltrar muito pelo meio, mas teve dificuldade de fazer isso acontecer. As jogadas principais do Bahia aconteciam quando o Pulga era envolvido. O lado esquerdo do Bahia hoje funciona muito bem, conseguia participar criando jogadas, mas foi um jogo que, pelas características, até do Bahia ter feito um gol mais no final do primeiro tempo, do campo pesado, da disputa por espaço, foi um jogo de poucas oportunidades de gol de parte a parte. Foi muito mais um jogo de disputa, um jogo onde se apresentou a vontade de ambas as equipes. O Botafogo não fez uma má partida, mas parece um time mal treinado. A impressão que se tem é que a maneira como o Botafogo foi a campo hoje e demorou um pouco de entender qual era a melhor forma de atacar os espaços do Bahia, especialmente pelo lado direito, dá conta de que talvez a proposta de jogo do time carioca não fosse a que poderia ter sido escolhida. Por exemplo, tinha um jogador na ponta, no banco do Botafogo, o Jefinho, que talvez pudesse ter sido lançado mais cedo no jogo, né, para atacar o lado direito de defesa do Bahia, que estava mais exposto. Mas isso é só um parêntese sobre o que foi o Botafogo no jogo. E em relação ao Bahia, seguia muito com dificuldade de infiltrar pelo meio, de criar uma jogada pelo meio. O meio-campo do Bahia não fez uma boa partida hoje, no primeiro tempo, principalmente. Mas quando você tem uma dificuldade de coletiva de criação, brilha o talento individual desse que está aqui na tela. Né? Já próximo dos 40 minutos, numa jogada ali onde Marcos Felipe e Mingo saem até disputando uma bola com o centroavante do Botafogo, o Mingo toma a vantagem, cabeceia a bola para Juba. Juba faz uma ligação com o Caio Alexandre, que dá um bonito drible, um chapéu no jogador do Botafogo, domina no peito, serve Jean Lucas. Ou seja, veja quantos jogadores eu estou falando aqui, Fábio, na construção do jogo do Bahia, o que, como eu disse, né, destaca aqui o talento, as jogadas dos jogadores, né? Mesmo quando o coletivo não vinha funcionando tão bem, uma jogada coletiva criada entre esses atletas, até que Jean Lucas serve Eric Pulga, que tem muita personalidade de ir para cima de dois marcadores, faz o drible, passa por eles, e aqui o mérito também de Cauli, de acreditar na jogada até o final, ir nas costas da zaga e deixar a bola bater nele para encontrar o fundo das redes, e ali próximo dos 40 minutos, mais precisamente aos 39, o Bahia abre o placar num jogo muito difícil, num jogo muito disputado,
E aquela vantagem, Fábio, faz com que o Bahia apresente mais uma vez aquela face que a gente vem conversando aqui nos últimos telecasts, né? De demonstrar como esse time atingiu um nível de maturidade, de compreensão do jogo, que 1-0 é resultado, 1-0 é triunfo, 1-0 significa 3 pontos, que não necessariamente você precisa correr riscos para poder conquistar e reafirmar o seu resultado. O Bahia fez um segundo tempo muito maduro. Se faltou um pouco de futebol na minha avaliação, né, no primeiro tempo, no segundo houve uma compreensão clara daquilo que o jogo pedia. Disputa o tempo inteiro, jogadores com muita raça, com muita vontade, atacando o Botafogo no contra-ataque, se expondo pouco, né, fazendo com que o Bahia sofresse menos riscos do que em outras partidas onde em tempos anteriores o Bahia sofria ao vencer jogos por 1-0, e aí o Bahia foi compreendendo a leitura do jogo. Era natural que o Botafogo se lançasse ao ataque, até fez isso, mas o Rogério Ceni também fez mudanças providenciais para manter o time vivo fisicamente, compreendendo quais eram os espaços que o Bahia poderia melhorar, né, quais eram os setores que carecia ali de uma sobrevida, de uma reenergizada, e fez com que o Bahia até tivesse algumas oportunidades em contra-ataques que acabaram não sendo muito bem aproveitados. Eu não vou nem falar aqui especificamente do lance de Jean Lucas, porque naquele momento ali o jogo já estava resolvido, né? Para quem acabou não podendo ver, Jean Lucas perdeu um gol ali no último minuto, uma escolha infeliz na finalização, mas além dele ter feito uma partidaça hoje, a gente vai falar melhor sobre isso na avaliação do Campinho. Naquele momento ali já era o último lance do jogo, claramente. Mas antes disso, o Bahia acabou tendo até algumas oportunidades de fazer o segundo gol, e acabou não escolhendo tanto a melhor decisão, mas competiu muito. E nos poucos momentos onde o Bahia acabou dando uma vacilada, o Bahia também mostrou que tem um goleiro vivendo grande fase. E é importante destacar isso, Fábio, porque essa é uma posição que todo torcedor do Bahia, por mais que não queira admitir, por mais que não queira assumir, tem alguma desconfiança. Mas hoje Marcos Felipe fez uma excelente partida, inclusive sendo responsável direto para que o Bahia vencesse o jogo ao fazer uma defesa espetacular, numa finalização de contra-ataque, onde ele coloca o pé e evita que o Botafogo consiga empatar um lance, na verdade, num lance onde inclusive daria um tom diferente para a partida e o placar não seria justo. Embora a partida tenha sido muito disputada, o scout fala um pouco sobre isso, posse de bola muito parecida, 45-55, troca de passes muito parecidos, os dois times na casa dos 400 passes, finalizações no alvo muito parecida, um com 4, outro com 5, passes errados também muito parecidos, um na casa dos 70, outro na casa dos 80, mas a verdade é que o Bahia mereceu vencer o jogo de hoje, porque teve uma leitura maior do jogo, porque teve mais sagacidade para finalizar, para compreender as ações da partida, porque povoou bem seu meio campo, porque correu poucos riscos e porque foi inteligente para vencer com o jogador preferido por Renato Paiva, o time do treinador português, e seguir, Fábio, numa importante ascensão na temporada, porque hoje o Bahia não só joga futebol, o Bahia compreende aquilo que ele precisa fazer para vencer suas partidas. É isso, Rafael. O Bahia superou aquela oscilação, né, que a gente teve há algumas semanas e deixou o torcedor preocupado, né? Porque a gente sabia, será que o time tá muito desgastado? Será que o time não é isso tudo, né? Começou bem a temporada e aí depois teve alguns tropeços, né? Sobretudo em jogos do Campeonato Brasileiro, naquele empate em casa com o Mirassol, onde a atuação não foi boa. E aí a atuação contra o Cruzeiro foi pior ainda, né? Aquele 3-0 ali, o Bahia irreconhecível lá no Mineirão. Mas o time se ajustou rapidamente, né? Não deixou essa crise aumentar muito, né? Ganhou do Ceará naquele gol ali no último minuto e a partir desse triunfo contra o Vozão, a equipe de fato foi evoluindo a cada jogo, né? Eu acho que também dá para dizer isso. Vitória fora de casa contra o Palmeiras, enfim, uma ótima atuação. Venceu o Botafogo, venceu na Libertadores. Então foi importante o time passar por esse momento e agora dar essa retomada, né, Ravel? Cria Com casca, toda certeza, né? Fábio. Exatamente. Cria casca, com toda certeza. O Bahia veio de dois resultados estranhos, né? Contra Mirassol e Cruzeiro. A estranheza do jogo contra o Mirassol é o placar. A estranheza do jogo contra o Cruzeiro, na verdade, é o resultado, né? O empate.
e a estranheza do jogo contra o Cruzeiro é o placar, né? Perder contra o Cruzeiro, perder para o Cruzeiro em Belo Horizonte, a gente não necessariamente considera aqui algo anormal, né? O Cruzeiro tem um bom mando de campo, tem um elenco, mas perder por um placar tão dilatado chamou atenção, principalmente porque naquele momento o Cruzeiro alternava bons e maus desempenhos, né? Quando no Brasileiro conseguia fazer alguns jogos bons, na Sul-Americana era capaz de perder, por exemplo, o Moscurona. Então era um negócio meio estranho. Você vê um Bahia que é um time bom, né? Um time que consegue fazer inclusive bons jogos na Libertadores, conseguia fazer naquela altura, tomar 3-0 de um Cruzeiro mostrava ali, na minha avaliação, Fábio, uma certa desconexão com alguns jogos do Brasileiro, uma postura um pouco pretensiosa, pedante. Eu acho que isso ficou meio evidente assim nos jogos contra Mirassol e Cruzeiro. Por isso que eu estou destacando que eu acho que Rogério Ceni foi fundamental assim nessa leitura e recalcular a rota e dizer um pouco assim para os jogadores que o jogo só é ganho quando o juiz apita no final e você de fato fez os gols ali, o gol ou os gols que fazem com que você tenha vantagem numérica sobre o adversário. Então não adianta você entrar favorito contra o Mirassol e não vencer o Mirassol no campo. Não adianta você entrar com boas condições de vencer o Cruzeiro e não deixar tudo em campo. Talvez nesses jogos o Bahia tenha tido uma postura que não era condizente com aquilo que deveria ter no campo para de fato conquistar os resultados. E aí vem em sequência o pragmatismo que a gente vem mencionando aqui sobre o Bahia, que faz com que o Bahia consiga vencer 5 jogos seguidos, né? Todos eles pelo placar mínimo, né? Então, assim, jogos importantes, triunfos importantes, que no fim das contas pavimenta um caminho que te dá a condição de, mesmo que você não consiga apresentar o seu melhor futebol, o torcedor sai satisfeito do estádio. E fundamentalmente é isso que vem acontecendo. Ninguém vai questionar a postura do Bahia em campo hoje. Primeiro porque o Bahia, como eu disse, deixou tudo, se esforçou muito. Ninguém pode falar de ausência de comprometimento de atleta, nem nada do tipo. E segundo porque o torcedor quer vencer. E o Bahia conseguiu vencer hoje mais uma vez. Diferente de posturas contra Mirassol e Cruzeiro, onde deu-se a impressão de que o Bahia quis reagir no jogo quando já era tarde demais, do minuto 1 ao minuto 90 dessas partidas onde o Bahia conseguiu vencer, o Bahia esteve ligado o tempo inteiro, Fábio. Muito bem, Ravel Pinheiro. E agora tem uma sequência importante, né? Uma sequência ali que é para consolidar a classificação, né, na Libertadores, ou pelo menos deixar bem encaminhada. Tem um jogo em casa contra o Nacional, que é um jogo ali que só o triunfo interessa, né? Qualquer outro resultado dá para dizer que é um resultado ruim, até porque o Nacional é o lanterna da chave, né? Até tirou pontos do Inter, né? Conseguiu empatar no Beira-Rio, mas foi até bom, né? Esse jogo Nacional-Inter, porque já deixa um recado pro Bahia que não vai ganhar fácil, né? Vai ter que, de fato, entrar concentrado, enfim. Acho que o Inter meio que entrou nessa, né? Entrou ali meio achando que ia ser uma vitória fácil e aí o Nacional abriu 2 gols e teve que correr atrás. Então, para esse próximo jogo, Ravel, já projetando um pouquinho a sequência, né? E aí depois 2 jogos fora de casa, depois um clássico, né, contra o Vitória, é uma sequência dura, né? Mas é uma sequência que pode encaminhar muita coisa, né? Um bom resultado, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã, depois de ter vencido o Palmeiras, já fora de casa, mostra que de fato o Bahia vai poder competir contra qualquer time do país e do continente. E esses 2 jogos, né, contra Nacional e Atlético Nacional, são 2 jogos para chegar ao mata-mata da Libertadores. A importância de você pegar o jogo do Nacional contra o Inter em Porto Alegre é fundamental para que você não seja o surpreendido da vez, tá? A gente tem tratado aqui, e até natural que se trate dessa forma, o Nacional como o time tecnicamente mais fraco do grupo da Libertadores do Bahia. E é mesmo, né? Um time que tecnicamente você tem jogadores que, só para fazer um paralelo, né? O Nico Lopes é um jogador que jogou aqui no futebol brasileiro quase 10 anos atrás. Eduardo Vargas, que é um jogador que hoje é titular no time uruguaio, ele estava especulado no Vitória, que hoje é um time de segunda metade de tabela no Campeonato Brasileiro. Então, assim, os principais jogadores do Nacional não jogariam no top 8 do futebol brasileiro hoje. Não jogariam. Mas ainda assim é um time que conseguiu em 10 minutos no Beira-Rio abrir 2 gols de vantagem
e terminar o primeiro tempo com 3-0, né? Na verdade, chegar aos 40 e poucos minutos do primeiro tempo com 3-0. Então, o Internacional evidenciou para o Bahia que jogar o jogo é importante, ganhar o jogo é mais importante ainda, e para fazer isso você não pode entrar achando que você ganhou antes de fazer gol, né? Então, fica aí a lição que o Inter pagou, e o Bahia tem um bom exemplo para não entrar desligado e para não achar que já ganhou antes de fato conseguir o seu objetivo. E aí, a partir disso, Fábio, tem duas questões, né? A primeira é a vitória sobre o Nacional, acumulada com um triunfo do Internacional sobre o Atlético Nacional, já classificaria o Bahia. Então, todo torcedor do Bahia torce para o Inter lá em Medellín, para resolver essa questão logo. Isso. Caso não seja resolvida, você tem a importância de também fazer um jogo importante em Medellín e não deixar tudo para a última rodada. Mas o futebol que o Bahia vem praticando no recorte recente, e em especial na Libertadores, com o nível de maturidade que vem apresentando, mesmo que seja um jogo difícil, eu vejo o Bahia com condições de competir de igual para igual contra o Atlético Nacional em Medellín. Mas antes disso, você tem um jogo contra um time, contra o melhor elenco do país, né? O Flamengo, que vem jogando um bom futebol, que amassou o Corinthians na semana passada, que tem sido muito forte no Maracanã. E eu acho que o Bahia precisa entender esse jogo, fazer a aplicação da melhor estratégia, da melhor leitura. Se conseguir vencer, como você mesmo disse, Fábio, aí eu acho que vai dar um recado muito grande, do nível que esse time pode chegar, né, de onde esse time vai brigar até o fim do campeonato. Mas se não vencer, que encare também com naturalidade, porque não está se falando de um adversário qualquer, né? Está se falando de um adversário muito forte, e que mesmo que um resultado negativo aconteça no Rio de Janeiro, ele não muda as pretensões do Bahia para o decorrer do campeonato. E esse time do Bahia, Ravel, essa sequência aí, 5 vitórias consecutivas, vencendo o Palmeiras fora de casa, por exemplo, né, vencendo o atual campeão brasileiro, o Botafogo, bem na Libertadores. Já dá para sonhar com um ano com o Bahia brigando por coisas grandes, lá ele, né? Brigando por ali lá na frente, Copa do Brasil, ou Libertadores chegando longe, ou o Campeonato Brasileiro, não sei se disputando o título, né? Porque a longo prazo eu acho que Flamengo e Palmeiras de fato devem monopolizar essa disputa, mas sobretudo nas Copas. Dá para sonhar de fato ali com uma campanha histórica? Fábio, veja, eu acho que tudo depende muito como se desenrola a temporada do futebol brasileiro, né? A gente tem aí, por exemplo, como você disse, né, Flamengo e Palmeiras dando sinais muito fortes de que vão priorizar o Campeonato Brasileiro esse ano, de que vão brigar até o final, e que obviamente eu ainda não vejo o Bahia aqui, analisando bem racionalmente, com musculatura suficiente para poder disputar um campeonato dessa natureza com esse elenco, que vem se aperfeiçoando ano após ano, temporada após temporada. Então eu vou ficar muito feliz e satisfeito, por exemplo, se o Bahia conseguir chegar à fase de grupos da Libertadores de 2026 de maneira direta via Brasileirão. Vou ficar muito satisfeito se o Bahia conseguir chegar, cumprir esse objetivo através do Campeonato Nacional. Aí a gente tem a Copa Libertadores, que o Bahia volta a disputar depois de 36 anos, que a minha avaliação aqui sempre foi que o Bahia tem que desfrutar esse momento, viver esse momento, e pelo futebol que tem demonstrado, praticar uma leitura de jogo importante para fazer o Bahia chegar cada vez mais longe. Então, conseguir passar a fase de grupos, que eu acho que o Bahia tem plenas condições de chegar, conseguir disputar a oitavas de final, a fase de oitavas de final, ainda mais se conseguir chegar a se classificar em primeiro de uma maneira bem, bem posicionada, honesta, e até de repente conseguir avançar, passar de fases, e cada vez mais entender o que é a competição para dessa forma chegar o mais longe possível. E aí você tem, Fábio, e por isso que eu deixei para o final, o título mais acessível nessa fase da temporada, excetuando aqui a Copa do Nordeste, né, que saiu até essa semana o detalhamento final da tabela, né? O Bahia vai enfrentar o Confiança no dia 4 de junho em Aracaju, e depois a última rodada do grupo B deve acontecer simultaneamente no dia 7 de junho, salvo engano. Mas a Copa do Brasil é um torneio acessível para o Bahia. Na minha avaliação, depois desse encaminhamento de classificação aí contra o Paysandu, né, um jogo na Fonte Nova para arrematar essa classificação. Em seguida você tem
a próxima fase, né? A depender do que acontecer de chaveamento e hoje, de nível de enfrentamento dos times brasileiros que ainda estão na competição, a depender do que vai acontecer em termos de data, disponibilidade, fortalecimento desse elenco na janela do meio do ano, Fábio. E o Bahia dando a sorte de não ter lesões importantes, a Copa do Brasil, para mim, é um torneio que o Bahia teria mais condições de chegar adiante e eventualmente sonhar com o título. Muito bem, Ravel Pinheiro. Bom, vamos para o campinho, né? Vamos Vamos analisar lá, aqui. Aqui, antes, alguns comentários. O Pablo Daniel fala que ganhar é bom, de Renato Paiva é melhor ainda. O concordo. Thiago Estou Santos, feliz hoje. o Thiago Santos fala que é colocar 10 zagueiros e seja o que Deus quiser contra o Flamengo. Que nada, tem que. Não, obviamente, jogar É, muito ofensivo, né? Mas você tem que encarar também. eu acho que a receita para surpreender o Flamengo é muito parecida com o que o Bahia fez contra o Palmeiras. Não abdicar das suas Isso. características, ter uma leitura, uma capacidade de entender o jogo, não forçar demais a barra, né? A temporada não se resume no jogo contra o Flamengo, não existe troféu ganhei do Flamengo. É jogar de maneira inteligente e ver o que pode acontecer. Muito bem. Bom, vamos para as análises, começando com o Marcos Felipe, que, reforçando mais uma vez, desde o encontro com o Ravel Pinheiro, né? Ele foi beatificado, né? As traves, junto com o Marcos Felipe, foram beatificados e não entra mais nada, Ravel Pinheiro. Tem O que Marcos respeitar esse Felipe. encontro de cristãos, eu que também sou. Marcos Felipe, o pastor, que foi muito criticado pela sandália que usava no encontro com ele. Mas a verdade, Fábio, é que desde que a gente se encontrou na Praia do Forte, o homem não toma mais gol. Mas não é só não tomar mais gol, não. Viu? Hoje, o cara foi fundamental para que o Bahia conseguisse vencer o jogo. Ótima atuação de Marcos Felipe, não só no lance onde ele faz uma boa defesa, mas em outras intervenções, jogo com os pés, segurança, tranquilidade. Alguns recursos que ele recebeu ali meio chatos nesse campo pesado da Fonte Nova hoje. Então, assim, Marcos Felipe hoje fez uma partida para dar um pouquinho mais de segurança e recuperar a atenção daqueles que ainda estavam temerosos pela sua titularidade. Hoje, para mim, Marcos Felipe, inclusive, é titular do gol do Bahia, independente da volta de Ronaldo, quando esse estiver disponível. Verde Paulo Sérgio para o arqueiro do esquadrão. Boa. Não dá para tirar um goleiro que não toma gol há 5 jogos, né? Então, Não dá, não dá. de fato, é, recuperação da titularidade de forma merecida, né? Do Marcos Felipe. Isso. Contou com a sorte, né? Do Ronaldo acabar ficando de fora, né? Por uma lesão, mas ninguém nem lembra do Ronaldo, né? Ele tá tão bem que ninguém Não. tá, meu Deus, Ronaldo tem que voltar logo. Estamos perdendo pontos sem ele. Não, tá, o Marcos Felipe tá dando conta do recado. Inclusive, o time melhorou, né? O desempenho, curiosamente, até melhorou dos jogadores de linha com o Marcos Felipe no gol. Bom, vamos para a dupla de zaga, né? David Duarte, vulgo DVD, e o Mingo. Que homens jogaram muita bola hoje. À medida em que o tempo vai avançando e essa dupla vem tendo mais entrosamento, Fábio, o Bahia enfrenta adversários até com maior potencial de letalidade e ainda assim sofre pouco, né? Eu faço questão de ressaltar aqui que Igor Jesus até outro dia era convocado para a seleção da CBF, né? E hoje essa dupla de zaga enfrentou um atacante de seleção, um atacante que outro dia desse estava fazendo muito gol, né? Que era o Mastriani, e ainda assim se comportou excelente, assim, de uma forma excelente. Tenho muito o que falar aqui, além de um verde Paulo Sérgio para os dois, inclusive, diferente do que costuma ser. Hoje, para mim, a partida de DVD foi até melhor que a de Mingo. Não que Mingo não tenha ido bem, os dois foram soberanos. Mas David Duarte hoje fez uma senhora partida, foi muito exigido e jogou bola demais. Tanto ele quanto o Mingo merecem um Paulo Sérgio indubitavelmente. Muito bem, né? Vários Paulo Sérgios hoje aí no nosso campinho. E Hoje o vai ter, viu? Eric? Vai ter. O Eric jogou improvisado ali, né? Na lateral direita, devido às ausências do Gilberto e também do Arias. E aí? Deu conta do recado? Olha, deu conta do recado, sofreu um pouco. É um jogador que, até por sua posição natural, sua função natural em campo, que é um volante,
ele tinha alguma dificuldade no posicionamento do corpo, principalmente na construção da jogada. Ele sempre recebia a bola com a leitura corporal dele era sempre de estar voltado para o gol do Bahia com medo de repente receber, avançar e não ter cobertura. Isso é natural de um jogador que é volante, estar jogando improvisado na extremidade do campo. Mas eu acho que ele foi exigido e respondeu bem a esse nível de exigência que ele teve ali. É por isso que eu vou dar um verde musgo para ele. Não estou dizendo aqui que ele não deu espaço, que ele não evidenciou limitações, Fábio, mas apesar de ter entrado nesse barril de pólvora e ter em alguns momentos ali dado uma hesitada, eu acho que ele respondeu bem a esse nível de exigência que ele teve e olha, saiu bem no teste, viu? Bem mesmo assim, apesar de ter entrado nessa sinuca de bico aí, nessa fogueira, eu acho que merece um verde musgo sim, o Eric. E do lado esquerdo, o Juba. Esse aí é craque de bola. O primeiro tempo dele um pouco abaixo, né? O Bahia com um pouquinho de dificuldade de criação, mas ele começa a jogada do gol ali na bola que ele recebe de Mingo. E no segundo tempo, para mim, ele cresce muito de produção. Inclusive é o responsável pela criação de algumas jogadas do Bahia que poderiam ter resultado no segundo gol. Paulo Sérgio para ele aí, sem dúvida nenhuma. Juba é um dos nossos principais ativos e vem vivendo um excelente momento. Muito bem, então todo mundo com o verdinho aí, né? Já tivemos 4 verde Paulo Sérgio. Vamos partir para o meio de campo agora, né? A dupla de volantes aí, Caio Alexandre e Jean Lucas. O Ikvita, ele fala que o nome dele é Paulo Sérgio. Muito bem, então mais um Paulo Homenageado Sérgio aí. aqui. Homenageado aí no campinho. Bom, o Verde Paulo Sérgio vai descansar um pouco agora. Essa opinião que eu vou dar aqui até vai ser provavelmente um pouco polêmica, porque muitas vezes o que o torcedor fica é o frame importante da partida, mas Caio Alexandre hoje não fez uma partida muito boa, não. Ele até participa do lance do gol, dando esse belíssimo drible, é importante, portanto, na construção do resultado, mas eu não gostei muito da atuação dele hoje, não. Vou colocar um razoável aí para ele. Achei que talvez as condições do gramado ou o volume grande de partidas que ele vem disputando tenha pesado um pouco na sua falta de intensidade, ou talvez ainda o fato dele não ter jogadores em velocidade aí, não é só o Pulga para poder lançar, construir as jogadas que habitualmente ele faz. Mas hoje ele teve um pouquinho abaixo aí, não que ele tenha comprometido no jogo, mas eu acho que o meio-campo do Bahia é melhor até com a entrada do Acevedo no lugar dele. Então, Caio Alexandre hoje vai de razoável. Já Jean Lucas, ele vinha seguindo mais ou menos a mesma toada. Eu estava aqui, inclusive, preparado para dar um razoável para ele se a leitura fosse exclusivamente do primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele joga um nível de futebol assim clamoroso, assim, jogou muita bola. Eu gostei demais da atuação de Gianluca no segundo tempo. Ele poderia ter fechado com excelência se tivesse feito o segundo gol do Bahia, mas como ele foi um pouquinho displicente na jogada, vou dar um verde musgo aí para ele. Mas o segundo tempo de Jean Lucas, para mim, foi uma partidaça. Merece essa observação positiva. Juntando a perda do gol com o primeiro tempo um pouquinho abaixo, aí a nota dele fica no verde musgo. E o Everton Ribeiro? Everton fez uma partida apagada, né? O meio-campo do Bahia não funciona tão bem hoje, como eu disse, né? A criação ficou um pouquinho comprometida pela performance dos atletas. Não chegou a comprometer, mas a gente sempre espera mais do maestro tricolor. Então, hoje vai de razoável aí para Everton Ribeiro. Muito bem. Bom, ainda continuando no meio de campo, né? Ali com o Cauli. Cauli importantíssimo, né, para o jogo do Bahia. No primeiro tempo ele foi um dos que conseguiu ainda criar algumas jogadas, ainda consegue fazer o gol do Bahia. No segundo tempo cai um pouquinho, talvez pelo cansaço. Você citou algo importante aí de se considerar, Fábio, que é o fato de que ele é um jogador que está sempre sendo acionado, né? Quando não está no time titular, entra no segundo tempo. Quando o Bahia entra com o chamado time alternativo, normalmente ele é titular. Então é um jogador que tem muita minutagem e que vive um grande momento. Eu gostei da atuação dele de um modo geral. Vou colocar um verde musgo aí para o Mago Tricolor, que ainda conseguiu fazer o gol que nos deu o triunfo. Vale o verde musgo para ele. O Cauli que fez o gol contra o Paysandu, né? Já tinha ido bem
no jogo anterior contra o Palmeiras, né? Ele deu assistência, não foi, pro gol? Contra o Palmeiras ele fez a assistência para o gol de Kaique, no jogo contra o Paysandu faz o gol de pênalti e hoje recebe uma assistência de Pulga para fazer o gol que dá números finais à partida. Então, nos últimos 3 jogos, 3 triunfos tricolores, três triunfos do tricolor, 3 pelo placar mínimo e os 3 com participação direta de Cauli. Titular absoluto? Agora, depois dessa Não, sequência, tem que titular ser absoluto, mantido? titular absoluto não, Fábio, porque como eu disse, eu acredito muito no que a leitura e proposta de jogo de acordo com aquilo que se tem, de acordo com o que cada adversário vai propor. Hoje, eu acho que tem jogos que o Bahia pede, que existe a necessidade do Bahia jogar com 2 pontas, né? Como foi o jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, onde Cauli veio do banco e ajudou, tá? Então, não necessariamente ele é titular absoluto. O que talvez possa se questionar é ele fazer a função de Everton Ribeiro em jogos onde o Bahia joga com 2 pontos, né? Já que em algumas partidas, e até hoje aconteceu isso, Fábio, ele ficou para fazer essa função mais no meio quando o Everton foi substituído e o Bahia continuou respondendo bem ali com as criações de jogada dele, né? Então, se for para ele entrar, que seja de repente substituindo Everton Ribeiro em algumas partidas, mas eu não consigo cravar a sua titularidade ainda não, porque como eu disse, acho que há jogos onde o Bahia precisa entrar com 2 pontos para ter jogadas em velocidade, explorar o corredor, mas ele é no mínimo um 12º jogador desse time hoje. Muito bem. E o Pulga? O que falar do menino Eric Pulga? Inclusive, estava vendo um dado aqui do SofaScore. Ele é o segundo jogador com mais dribles no futebol mundial, contando, claro, as principais ligas, né? Ele só fica atrás do Lamine Yamal, apenas, do Barcelona. Mas é o segundo jogador do futebol mundial com mais dribles certos em 2025 e hoje ele deu alguns, né? Contra o Botafogo, inclusive, decisivos. Eu acho que até o Bahia fez um collab com um perfil desse de estatísticas enaltecendo isso, e tem que enaltecer mesmo, porque o Pulga é fantástico. É um jogador que resolve as partidas individualmente, né? A individualidade dele brilha nos jogos do Bahia. É um jogador que coletivamente vem crescendo muito, assim. Você percebe o nível de entrega, de disposição, o cara corre até o final, é espetacular mesmo, assim. É uma alegria muito grande ter um jogador desse e tendo custado apenas 18 milhões de reais nesse futebol inflacionado dos tempos atuais, né? A gente tem jogadores aí que custaram muito mais em outros clubes, jogadores que custaram próximo disso e que não rendem o mesmo nível de futebol nem de perto. Então, que partida fez Eric Pulga hoje? Verde Paulo Sérgio, para ele, sem dúvida, é um jogador muito importante para o Bahia. E como o João Vitor pediu aqui no nosso chat, um abraço, João Vitor, para você. Ele quer de volta no Vozão, não vai dar não, viu? Pulga vai ficar aqui no Bahia por um bom tempo ainda, fazendo a torcida tricolor muito feliz, meu amigo. É isso, né? O Pulga que, assim, quando ele foi contratado, né, ele começou bem a temporada, mas tinha uma expectativa muito alta em relação a jogos de Série A, né? Jogos ali contra equipes grandes, né? Equipes mais fortes. E ele parece até que tá melhor, né? É até curioso. Ele tá evoluindo contra equipes mais fortes ainda, né, Ravel? Então acho que é uma grata surpresa, né? Já se esperava que de fato ele fosse um jogador útil, mas ele encaixou muito bem e deu uma resposta muito rápida, né? É, eu acho que ele inclusive não veio, né, inicialmente com essa responsabilidade de ser um protagonista, mas hoje conquistou essa condição pelo Nem de ser nível de titular, futebol que né, vem Ravel? Acho apresentando. que quando foi contratado ninguém, é o jogador que vai ser titular absoluto. Não, era um jogador ali para ir sendo opção, ganhando cancha, né? E chegou Isso. ali, em pouco tempo já virou titular absoluto e um dos melhores do time, né? Se não o melhor. Isso. Era um jogador que, de fato, o planejamento era para que ele fosse moldado, lapidado, até porque naquela altura você tinha ainda o Biel no elenco do Bahia. É um jogador que eu lembro de ter conversado algumas vezes com algumas fontes ligadas ao esquadrão. O Bahia chegou a sondá-lo na janela do meio do ano passado, né? Então, é um jogador que o Bahia já vinha observando há algum tempo e que eu acho que chegou a atingir um nível de maturidade rápido, né, no futebol do Bahia que ninguém esperava. De fato, ele não veio para ser uma solução dos problemas, mas hoje em campo se mostrou. E é por isso que, Alan, já pode lançar aí
o spoiler de melhor em campo. Jogador do Bahia que vem conseguindo trazer resultados positivos, contribuindo sempre para o elenco. Inclusive, preocupa o fato dele não ter um reserva à altura ou com características próximas. Mas enquanto a gente pode desfrutar, Eric Pulga faz a diferença no Bahia. É isso. O Ike Vita, né, nosso internauta aqui, está apaixonado pelo Pulga, né? Assim como grande parte da torcida do Bahia. O cara tá jogando demais. O Ike Vita aqui se empolgou com a assistência, né, do Pulga, a jogadaça contra Calma, a calma, equipe Ike do. Vita, calma, calma, meu amigo. É isso, Luiz Antônio fala lá ele. Bom, Lúcio Rodrigues. É importante começar a análise de Lúcio dizendo o seguinte, Fábio. Lúcio é um jogador muito esforçado. Um jogador que ele deixa tudo em campo, assim. É um jogador que ninguém pode criticar a ausência de comprometimento do atleta, sabe? E a gente tem que ressaltar isso, principalmente em momentos de dificuldade, porque ninguém pode sequer ponderar, pensar, colocar na mesa a possibilidade dele estar sendo um jogador omisso e que talvez por isso a sua má fase esteja durando, né? Hoje, Lúcio foi um jogador muito esforçado, muito comprometido. Enquanto teve pulmão, se esforçou demais. Se está faltando alguma coisa sob o ponto de vista técnico, e até acho que está faltando, ele está tentando compensar isso com muita vontade. E a gente tem que colocar isso aí porque em alguns outros momentos, em outras temporadas e com outros jogadores, a gente escutou parte da torcida do Bahia tentar fritar alguns atletas, inclusive dizendo que os mesmos não serviam mais para compor o elenco do Bahia, Fábio. E é importante a gente que tem um papel aqui de alguma maneira, opinar, analisar e até mesmo influenciar com as nossas opiniões, a gente pontuar aqui, né? Não é que um jogador está vivendo, não é porque um jogador está vivendo um mau momento que ele não consiga mais contribuir para o elenco. Caio Alexandre e Jean Lucas, ano passado, passaram por momentos de dificuldade e esse ano são essenciais para o esquadrão. Lúcio já contribuiu muito. Se a gente está na Libertadores esse ano, é porque no ano passado ele fez 7 gols. Então, por mais que ele não esteja conseguindo viver um bom momento, essa oscilação ela é natural dentro de uma temporada longa. E então, mesmo que ele não esteja conseguindo entregar aquilo que ele já entregou, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. E eu falo isso porque hoje a partida dele reflete um esforço que eu não consigo acreditar que esse cara não vá voltar a ter os momentos bons que ele já teve com a camisa do Bahia, porque o esforço, o trabalho, ele leva a gente a conseguir alcançar bons resultados. Dito isso, razoável para ele, mas eu destaco aqui que ele foi um jogador muito aguerrido em campo, Fábio. É um jogador muito jovem, né? A oscilação é normal, né? 21 anos. Então, de fato, tem que esperar, né? Tem que dar crédito, enfim, tem que. Não dá pra se desfazer de um jogador tão caro como o Lúcio por uma má fase, né? Enfim, ele já demonstrou que pode mais e a idade, repito, eu acho que vai oscilar e vai evoluir, né? Então é importante o torcedor ter isso em mente. Bom, sobre os jogadores que entraram aí no segundo tempo, né? Acevedo, Ademir, o Gabriel Xavier, o William José e o Araújo. Quase todo o elenco do Bahia que veio do banco entrou bem, Fábio. Foram importantes para a manutenção do Bahia vivo no jogo com muito gás, né? Então, eles tiveram de fato assim atuações importantes, especialmente Gabriel Xavier, William José e o mais verde musgo de todos, Acevedo, né? Cada um com suas características, né? Acevedo incorporou mais o meio-campo do Bahia, aguerrido pra caramba, um cara raçudo, disputa a bola o tempo inteiro. Foi muito importante hoje. O William conseguiu trocar mais bola, reter mais a bola no ataque, conseguiu fazer bons pivôs, dominar bolas difíceis. Gabriel deu uma sustentação defensiva ali no momento onde o Bahia precisava aumentar a estatura da linha de defesa. Então, por esses motivos, esses três vão levar um verde musgo. Ademir, um pouquinho mais discreto, né? Ele entrou mais com essa função de tentar fazer com que o Botafogo fosse mais atacado pelo lado esquerdo de defesa, especialmente quando o Renato Paiva ele coloca o Alex Telles, que é um lateral de menos velocidade, e alça o Cuiabano a segunda linha, né?
Então, Ademir entrou muito para tentar dar esse escape pro Bahia, não funcionou tanto, mas não faltou vontade. Vou colocar um razoável aí para ele. E Michel Araújo, é, por eliminação, não tem como a gente não dar um laranjinha assim para ele. Não que ele tenha comprometido de alguma maneira no que foi o Bahia hoje, mas é, seria injusto com quem foi razoável a gente colocar ele no mesmo patamar, porque é um jogador que, apesar de estar voltando de lesão ainda, teve uma atuação mais do que apagada, assim, teve uma atuação abaixo dos demais. E é por isso que ele vai ficar com o jogo mal. Muito bem. Gabriel Xavier. Gabriel Xavier e William José com o verde musgo, assim como o Acevedo. Muito bem. E o William José? Titular na vaga do Lúcio? Assim, eu gosto do William José para algumas circunstâncias de jogo, né? Até me surpreendeu ele não ter começado de titular hoje. Esperava que ele fosse lançado à condição de titular. Avalio que Rogério Ceni entende o mesmo como titular, né? Talvez pelo jogo contra o Nacional ele tenha sido preservado hoje de não jogar mais minutos, né? Do que jogou. Então, talvez a titularidade seja dele mesmo e por isso o Lúcio entrou bem. Eu acho que essa posição está em aberto. Acho que cada jogo vai pedir uma característica e é importante que o treinador tenha isso em mente. O William José entrou melhor do que o Lúcio hoje, pode ajudar. Hoje, para mim, está um pouquinho à frente nessa disputa pela posição, mas acho que há jogos em que Lúcio vai ser importante também. Muito bem. E para finalizar, o campinho, o Rogério Ceni. O professor hoje foi brilhante. Eu acho que ele teve uma boa leitura de jogo, conseguiu se virar bem aí com o que tinha na mão. Quando as substituições aconteceram, foram muito dentro também de uma perspectiva de manter o Bahia vivo no jogo. Foi merecedor. Eu acho que o Bahia teve uma atuação com nível de competitividade, de entendimento do jogo assim soberano, perfeito. E isso é mérito do treinador. Então, ele fez tudo o que tinha que fazer e que estava disponível para ele hoje. Então, nessa prancheta da gente aí, verde, mais verde para o nosso comandante. Muito bem, então avaliação positiva também para Rogério Ceni, né? Assim como praticamente todo o time do Bahia, que conseguiu aí vencer o Botafogo 1 a 0 na Fonte Nova, quinta vitória consecutiva do Tricolor. Para fechar, tem um superchat aqui, uma pergunta do Matheus Cruz. A gente já falou isso um pouquinho, Abel Pinheiro, mas reforce aí. Ele pergunta se com mais 3 peças o Bahia pode sonhar com título. Ou com título, né? Acho Matheus, que não exatamente Brasileirão, né? Mas é, eu ia por essa linha mesmo. Matheus, obrigado por sua mensagem, meu irmão. Um abraço. Com mais 3 pecinhas aí, eu acho que o Bahia se torna um forte postulante a ganhar o título da Copa do Brasil, né? Se o Bahia quais conseguir. seriam essas peças? É, Posições. eu acho que apesar da gente viver um bom momento no gol, não pode afastar o trauma, o fantasma que a gente tem na posição. Então o Bahia precisa de um goleiro para ser titular. Eu acho que cabe um bom jogador ali para ser um reserva à altura de Eric Pulga, né? Um atleta que possa fazer com que o Bahia tenha alternativas de velocidade pelos extremos do campo, que hoje, fundamentalmente, você tem Pulga e Ademir, né? Kaique, que é também um jogador que pode fazer essa função, mas que não ataca tantos espaços pela lateral, como esses dois primeiros, né? E de repente seria ali mais uma alternativa de segurança para eu hoje, se eu tivesse que priorizar aí, de repente trazer uma posição ou um jogador que tivesse mais capacidade de ajudar o Bahia ali pelo meio campo, né? Um jogador com características diferentes ali, um jogador que talvez fosse fazer aquilo, Fábio, que o Rogério Ceni pensou ao indicar o nome de Rodrigo Nestor, mas que não vem funcionando até aqui, né? Um jogador polivalente, que tem a capacidade de criação, finalização de fora da área, que também ajude ali na parte mais defensiva, mas que, sobretudo, possa fazer com que o meio-campo do Bahia também tenha essa alternativa de criação, né? Enfim, tirar um pouco dessa responsabilidade que hoje fica mais restrita a Everton Ribeiro e Cauli. Como o Rodrigo Nestor e Michel Araújo até agora não conseguiram render tão bem, talvez um atleta com essas características pudessem fazer com que o Bahia atingisse um outro patamar. Mas não como uma urgência, tá? Eu acho que urgente mesmo, seria você trazer um goleiro titular e um jogador que possa fazer com que Pulga possa descansar em algumas partidas, sem perder o nível de qualidade que esse vem apresentando.
E aí, trazendo esses atletas, aí eu acho que o Bahia brigaria bem aí por um título de Copa do Brasil e até conseguiria melhorar a sua projeção para o Campeonato Brasileiro. Muito bem, Ravel Pinheiro. Então é isso, né? Acho que fechamos aqui este telecast, né? Falamos de Ceará 1, Vitória 0 e também de Bahia 1, Botafogo 0. Valeu demais aí para todo mundo que mandou mensagem, né? O Pablo Daniel, o Igor Santos, o Brett, o Ike Vita, Luiz Antônio, Thiago Santos, Tecnic, enfim, o PA, o Paulo Santi, o Assis Santos, enfim, valeu para todo mundo que interagiu por aqui. E reforçando aqueles recados super importantes, né? Se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo e espalhe a palavra, tá? Compartilhe aí nos grupos de torcedores. Inclusive, os vídeos do Bahia crescendo, viu? De visualizações aí nas últimas semanas. Então, valeu demais aí a torcida do Bahia, tava faltando, viu? A gente tava precisando crescer de fato aí nos conteúdos do Bahia. A galera tá chegando cada vez mais junto, né? Para acompanhar o Ravel Pinheiro, sobretudo aqui, né? Que faz as análises do Bahia. Então valeu demais aí a torcida do Tricolor, mas continuem divulgando, tá? Enfim, a gente quer mais. Estamos aumentando aí a audiência com o Bahia, mas a gente quer que mais torcedores aqui do Tricolor acompanhem aqui o 45 minutos e outros torcedores, claro, aqui do futebol da nossa região. É isso. Vamos nessa, Ravel? Algum recado final? Vamos nessa. Recado, como diria Cássio Zirpoli, está tosca. É a segunda vez que o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, recebe um artista internacional de peso. Na mesma semana, o Bahia vence o Botafogo. Ano passado, o Bahia venceu o Botafogo na semana em que Madonna tocou em Copacabana. E nesse momento onde acontece o show de Lady Gaga, o Bahia venceu o mesmo Botafogo. Então, esta tosca da noite fica por conta do segundo triunfo seguido. Espero que ano que vem o Bahia enfrente o Botafogo com mais algum artista internacional. Show da E a Beyoncé tendência é que o triunfo se confirme. Falta a Beyoncé agora, né? Assino E demais. Pode trazer quem for aí que... E o Bahia que inclusive lançou uma arte para o pré-jogo com o Pablo do Arrocha, que é um artista muito famoso aqui na nossa cidade, na nossa região. E prevaleceu a rocha tricolor. O Bahia saiu vencedor nessa noite. Está tosca colocada. Um abraço. Boa. Valeu, Ravel. Abraço.